Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno Moraes, sou diretor operacional da Saúde Mais e Nestlé Brasil. Olá, eu sou o Rodrigo Berlim, sou diretor comercial da Saúde Mais e Nestlé Brasil. Estamos aqui agora para poder passar para vocês uma parte do tutorial de como realizar as medições em unidades públicas de saúde, em unidades escolares, prédios públicos e demais construções que o nosso produto será aplicado. Então, pessoal, aqui a gente já tem o croquis pronto, tá? Que a gente já elaborou. Ele está com a medida de metros quadrados para essa sala aqui, com teto, parede 1, parede 2. Lembrando sempre que as paredes são espelhadas, então a gente multiplica por 2. E agora a gente vai levar isso para o seu celular. Nós vamos botar isso na tela do seu celular mais explicado, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai botar aqui na tela do iPad, para poder vocês receberem isso na tela do celular de vocês bem explicadinho. Ponto a ponto, tá? Exatamente o que a gente tinha aqui no nosso quadro, tá bom? Então a gente tem aqui duas paredes e o teto. Então aqui a gente tem o teto, tá? E esse teto a gente sabe que ele tem 4,88 metros por 6,54 metros. A gente vai fazer essa equação aqui agora, tá? Para o teto, então a gente vai achar a metragem quadrada do teto. 4,88 vezes 6,54. Tá? Isso aí você faz na tua calculadora, no seu celular. Agora, é preciso ter muita atenção para fazer, tá? Porque parece muito simples, mas não é. Se você tiver um pequeno erro, você pode levar a um aumento ou uma diminuição de metragem quadrada. E a gente não quer isso. A empresa preconiza que a gente tenha tudo muito bem detalhado e muito bem preciso. Então, 4,88 por 6,54, a gente vai ter 31,91 metros quadrados de teto. Perfeito. Agora vamos para a parede 2. Essa parede ela tem 2,53 metros de altura por 6,54 metros de largura. A equação é igual. Lembrando que são duas paredes, então essa parede aqui, ó, vezes 2. Vamos lá, 2,53 vezes 6,54 metros, que é igual a 16,54 metros quadrados. Bom, a gente já sabe que vezes 2 são duas paredes espelhadas, né? Então são 16,54 metros quadrados vezes 2. Que é igual a 33,08 metros quadrados. Ou seja, já achamos mais uma etapa, que são duas paredes, as duas paredes maiores. Vamos passar para a parede menor, que ela também tem de altura 2,53 metros, só que ela tem de comprimento 4,88. A equação é igual. 2,53 metros, né, vezes 4,88 metros. Isso aqui vai nos dar 12,34 metros quadrados, lembrando, vezes 2, são duas paredes iguais, então 12,34 metros quadrados vezes 2, que a gente vai achar 24,68 metros quadrados. Agora tá fácil, gente, porque a gente é só pegar todas essas somas que nós fizemos nessas equações e somar elas. Você vai somar 31,91 mais 33,08 mais 24,68. Está aqui, ó, 89,67 metros quadrados. Ou seja, para essa sala, com o teto, duas paredes iguais de um lado, duas paredes iguais do outro, você vai ter uma área de aplicação de 89,67 metros quadrados. Olá, meu nome é Amanda Costa, sou responsável pelo setor de logística e execução. Após a realização das metragens, precisamos que se atente a alguns detalhes. Elaboramos esse formulário em forma de planilha para obtermos a metragem da unidade. Precisamos que preencha com algumas informações, como unidade que está sendo aplicada, endereço, data de início e término, o local que está sendo aplicado, a superfície que está sendo aplicada, as medidas e a altura. Com essas informações, teremos a metragem total da unidade. Esse dado é muito importante.
Com base em todas as informações que passei, o formulário tem que ser preenchido dessa forma. Olá a todos, me chamo Cauane, faço parte da área de execução de obra e logística e estou aqui para mostrar para vocês os principais equipamentos que você deve ter para fazer uma medição numa obra. É necessário você ter um capacete, uma trena, uma calculadora, uma prancheta. Com esses itens que eu apresentei, você está apto para fazer uma medição de excelência nas nossas obras. Obrigado! Olá, tudo bem? Quando você se direcionar a uma unidade para poder estar fazendo a medição dessa unidade, uma das coisas mais importantes a ser lembrado, a ser pontuado, é você estar primeiramente com o IPI. Você está com a prancheta, com a planilha, a calculadora para você realizar cálculos precisos, você está com a trena para que tudo saia conforme a planta, porque nem sempre você vai ter acesso à planta do edifício ou da unidade. Então, o mais importante, depois que você tiver com todo o EPI, é você saber chegar e se comunicar com o gestor. A primeira coisa que você faz, você vai chegar na unidade e procurar quem é o responsável pela unidade. Assim que você se identificar, é necessário que você esteja portando o seu crachá de identificação, você vai se direcionar, você vai se identificar e você vai começar a realizar a medição. Quando você adentrar, muitas das vezes você vai dar de frente sempre, muitas das vezes com os corredores. O corredor também ele tem que ser muito bem tirado da medição. Por quê? Porque muitas das vezes o corredor ele vai dar entre paredes quebradas. Explica melhor, Rodrigo, por favor. Bom, hoje a gente chega num corredor como esse que nós vamos apresentar agora e você tem paredes que não são lineares. São paredes maiores, elas têm curvatura, então você tem que fazer a medição de parede por parede. E no final você vai medir corredor 1, você tem a soma das medições das paredes e você vai chegar na metragem quadrada. Muito bem, Rodrigo. Uma das coisas mais importantes quando você começar a realizar a medição das unidades é você numerar sala por sala e corredor por corredor. E você dar nome, para que no final, quando você fizer uma somatória, você não se perder dentro das medidas e até mesmo quando você for apresentar esse projeto para sua equipe. Vamos com a gente? Rodrigo, a gente chegou aqui nesse corredor. Como é que eu posso passar esse tutorial dentro desse treinamento? Como é que eu vou explicar para uma equipe de campo como é que eles conseguem chegar a essa medição dessa parede juntamente com o teto? Você vê, Bruno, a gente tem aqui uma parede, um ambiente que ele é quebrado. Ele não é uma sala fechada, uma sala retangular, uma sala quadrada. Então você tem que fazer a medição parede por parede. Tá? Então você vai pegar essa parede de cima embaixo. Você faz essa medição, você vai saber exatamente já quanto você tem de parede, de altura na parede. Então, essa parte da parede, ela vai ser já propriamente dita para todas as paredes que nós temos aqui no local. Todas elas têm a mesma altura. Então, exemplo, se eu sei a altura dessa parede, então eu sei que todas as paredes desse andar têm a mesma altura. Isso é matemática. Isso é matemática pura. É claro que você tem que observar se por acaso não tem nenhum outro ambiente com o pé direito mais alto ou mais baixo, né? Isso você vai poder visualizar e aí você faz a nova medição. Então, se eu chegasse aqui agora para poder explicar para quem está nos assistindo, como que eu faria essa medição aqui sabendo que eu já tenho a altura da parede? Eu somo essa parede com essa e como é que eu chego no tamanho do teto? Por exemplo, o teto, você vai ter um retângulo aqui agora, não vai? Isso. Então você vai pegar esse retângulo aqui que você tem e você vai fazer essa medição inicial. Então você tem a medição desse teto. Aqui, desse outro lado, a mesma coisa. Você tem a altura, você vai pegar as dimensões de largura e você vai fazer o somatório. Não tem segredo. Aqui são 4 paredes. Olha, 1, 2, 3, 4. Soma a parede 1 com a parede 2, parede 3, parede 4. Você vai saber a medição em metros quadrados das paredes. E depois você faz só a medição do metro quadrado do teto nessa área onde você fez a medição das paredes. Nossa, então assim ficou bem fácil. Então assim, para mim explicar para quem está nos assistindo, para ele entender melhor, para mim saber o metro quadrado de parede, é só eu somar parede 1, parede 2, com parede 3 e parede 4, é isso? Exatamente. Altura da parede e largura da parede. Então você tem a medição dessa aqui. Isso. Altura da parede, largura da parede, você tem a medição da parede 2. Mesma coisa aqui. Altura, largura, você tem a medição quadrada aqui. E você vai na última, a mesma coisa. Altura, largura, você somou. Você já tem um metro quadrado dessa. Somou tudo, você já sabe o metro quadrado de parede. Eu vou começar a numerar sala por sala e numerar também os corredores. E no final,
eu somo tudo isso, eu tenho a metragem total da unidade? A metragem total da unidade. Nossa, assim ficou mais fácil. E se eu quiser chegar na metragem do lado de fora, da parte externa, como é que eu faço? É o mesmo método, só que você vai ter uma parede linear. Sim. Certo? Você vai ter a largura total versus a altura. Por exemplo, se for um prédio de 2 andares, Bruno, como é que a gente faz? Você sabe que o pé direito interno é 1, você vai acrescentar pelo menos mais 50 centímetros de laje, mas você vai ter a altura da parede interna, 50 centímetros mais de laje, mais a altura externa. Você vai saber a altura exatamente do prédio e a largura você multiplica um pelo outro, você já tem a metragem quadrada. Então eu vou começar a numerar. Sala 1, eu vou fazer o somatório das paredes e do teto. Sala 2, o somatório das paredes e do teto. Então, se tiver 50 salas, eu vou numerar uma por uma e também vou numerar os corredores. Depois eu faço uma somatória do valor global e eu chego no total que a unidade precisa para ser colocada dentro de um plano de execução. É isso? Exatamente isso, Bruno. E você tem exatamente esse documento, que é o memorial de cálculo, para te ajudar nessa questão. Bom, Bruno, para a gente chegar na medição de um teto, de um ambiente em L, como é esse aqui, a gente tem que fazer o quê? Chegar na largura desse piso. Vamos lá, aqui nós temos 1,54 m. Isso. Esse piso espelha com o teto, então é a mesma medida. Isso. Exato? E daqui para lá, vamos botar que ele tenha, vamos fazer hipotético, né? Isso. Ele tem 6,90. O que a gente vai fazer? São 6,90 para lá, com a largura que a gente mediu aqui. Você multiplica um pelo outro e você vai achar a sua medida de metro quadrado desse teto. Ah, deixa eu ver se eu entendi então, Rodrigo. Quando eu chegar numa unidade, seja numa sala ou seja num corredor, para mim poder chegar à conclusão final da medição de um teto, eu vou pegar a largura versus o comprimento. Então, eu sabendo a largura do corredor ou da sala vezes o comprimento, eu chego na conclusão do tamanho do teto. É isso? Pega a metragem quadrada do teto. Ah, então assim ficou tranquilo, porque eu entendo, eu cheguei numa sala, eu vou medir o comprimento e largura da sala, as 4 paredes eu vou somar. E quando eu quiser saber do teto, eu vou pegar o comprimento vezes a largura. É isso? Exatamente. Pessoal, desse jeito ficou muito fácil. Conta com a gente. Tamo junto.